Variáveis aleatórias. Uma definição informal diz mais ou menos assim. Uma variável aleatória vai ser uma função que confere o número real a cada resultado no espaço amostral S, aquele conjunto S que a gente viu em sala, tá? De um experimento aleatório. Alguns livros, tá? Não sei por onde vocês vão estudar, chamam de ômega, ou ômega, como queiram, maiúsculo, tá? Mas é basicamente o resultado, o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento, tá? A notação que a gente costuma usar é a seguinte: uma variável aleatória vai ser representada por uma letra maiúscula, tal como o X, mas pode ser um Y, um Mzão, um T, um K, tá? Depois do experimento ser conduzido, o valor medido da variável aleatória é denotado por uma letra minúscula, tal como o X. Por exemplo, Xão aqui, ó, altura, tá? Sei lá, 1,76 m, 1,84 m, 1,59 m, tá? São valores minúsculos, tá? Ele dá um exemplo aqui da altura, tudo bem? As variáveis aleatórias, elas se dividem em dois grandes grupos. Elas podem ser discretas ou contínuas, tá? Uma variável aleatória vai ser discreta quando ela assume valores numa faixa finita, ou infinita contável, ou enumerável. Por exemplo, número de ovos numa cesta. X é uma variável aleatória que vai contar o número de ovos numa cesta. Eu posso ter nenhum ovo, posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3, posso ter 4, e assim por diante, tá? Ou também, sei lá, número de ovos numa cesta que possui capacidade para 100 ovos. Eu posso ter nenhum ovo, 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, até 100 ovos, tá? Números de grãos de areia num punhado de terra. Posso ter nenhum grão, 1 grão, 2 grãos, 3 grãos, e assim vai, tá? Ou ela também pode ser contínua. Quando essa variável aleatória, ela é um intervalo, pode ser finito ou infinito, de números reais na sua faixa. Por exemplo, a minha variável aleatória que mede a altura de um ser humano é um valor maior do que 0, tá? O tempo de uma reação química que leva entre 1 e 3 minutos. Então, X está entre 1 e 3, e assim por diante, tá? Exemplos de variáveis contínuas. Olha só, altura de uma pessoa em metros, comprimento, pressão, temperatura, voltagem, peso e assim por diante. Exemplos de variáveis discretas. Número de arranhões em uma superfície, quantidade de defeituosos entre 1000, número de bits transmitidos que foram recebidos em erros, número de bactérias existentes numa cultura. Então, reparem basicamente que uma variável contínua, tá? Quase sempre é uma medição que é feita, uma medição indireta, inclusive, tá? Já uma variável discreta seria basicamente uma contagem, tá? No fundo é isso que a gente acaba fazendo.